A graça e a paz do Senhor para com todos, amém? Vamos continuar louvando e adorando ao Senhor, porque as suas misericórdias se renovaram nesta manhã. Podem sentar, igreja. Glória a Deus, aleluia. Eu queria pedir para quem pudesse abrir já no livro de Romanos. Nós vamos ler apenas um versículo. E antes de ler esse versículo, eu queria trazer o tema diante daquilo que nós vamos ser ministrados pela palavra de Deus. E o tema da mensagem de hoje é visão para uma vida bem-sucedida. Visão para uma vida bem-sucedida. Vocês vão entender, na medida que nós vamos ser ministrados, que essa visão não é qualquer visão, mas é uma visão geral. Porque às vezes nós focamos apenas num ponto e perdemos de entender sobre a visão geral para ser bem-sucedido. E o livro de Romanos, nós vamos ler aí, Romanos capítulo 2, que diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós vamos ficar aqui nesse versículo, para vocês entenderem o que eu vou ministrar aqui, diante da palavra de Deus, não é? A gente precisa entender uma coisa, diante do que a gente acabou de ler, falando sobre que nós não devemos nos conformar, não é, com esse século, com tudo que está acontecendo, mas ele diz que nós devemos transformar-vos pela renovação da vossa mente. E esse renovação da nossa mente é muito importante. Eu vou dizer por quê. Porque a mente, gente, ela é um campo de decisões. É na mente que você toma as decisões. Então, o campo, além de ser um campo de decisão, a nossa mente, também a nossa mente é um campo de batalha. Então, mesmo diante daquilo que você vê e sente, quem vai tomar a decisão, quem vai formalizar a decisão é a mente. Porque ela realmente, além de ser o campo de decisões, ela é um campo de batalha. Então, nós precisamos entender que Deus nos criou com 5 sentidos, não é? E pelo menos 3 necessidades primordiais. E a gente conhece bem os sentidos, não é? Que é visão, audição, olfato, paladar e tato. Então, as nossas necessidades primordiais que Deus nos criou é necessidade espiritual, emocional e física. Não é? A gente entende que espiritual é porque nós fomos criados por Deus, à semelhança deles, e temos o Espírito do Senhor. Quer dizer, temos o Espírito criado por Deus. Emocional é porque fala dos nossos sentimentos, não é? Necessidades emocionais. E física fala das coisas materiais que nós precisamos, não é? Também. Então, para vivermos uma vida bem-sucedida, é necessário usar não apenas os sentidos, mas também as necessidades primordiais. Porque quando nós conhecemos toda a verdade de Deus, e quando nós, realmente, a nossa mente, ela é renovada por esta verdade, e quando nós tomamos decisões, quando a decisão chega na mente para ser tomada, é muito importante que você esteja completo, não é? Porque às vezes não avaliamos as consequências, e isso é muito importante. Então, assim, eu queria mostrar algo para vocês. Nós precisamos realmente usar o nosso entendimento para decisões importantes da vida, porque são as nossas decisões, não é, que vai nos levar a ser bem-sucedido ou não.
Agora, se você não tiver uma visão geral de conhecimento, de experiência e de resultados, aí você pode viver uma vida mal sucedida ou se dar mal no final. A gente ainda vai ler aqui uma passagem para a gente entender melhor o que eu quero dizer, não é? Deixa eu só dar um exemplo aqui. Gente, se nesta manhã eu vou ser dessa forma mesmo para chamar a atenção de vocês. Se nesta manhã eu trouxesse aqui dezenas ou centenas de garrafas com bebidas alcoólicas para oferecer a vocês, eu tenho certeza que nenhum de vocês iam aceitar. Quer dizer, pelo menos eu creio assim, não é? Eu creio assim, que vocês não iam aceitar a bebida alcoólica. Aí eu vou perguntar por quê, não é? Primeiro, eu acredito que todos já sabem o que eu estou falando, sabem o que é uma bebida alcoólica, não é? Talvez você nunca experimentou, mas você conhece alguém que experimentou, conhece o resultado, as consequências de a pessoa tomar bebida alcoólica e a consequência que ela traz para a vida do ser humano. Você sabe já, tem um entendimento que se ela é bom para você ou não é, se ela serve para você ou não serve. Eu estou falando de bebida alcoólica, mas eu podia falar de drogas, não é? Ou de qualquer uma outra coisa que não serve para nós. Agora, por exemplo, eu nunca vi, nem conhecia a cocaína, mas se um dia chegar até mim para me oferecer, eu não vou querer. Por quê? Porque eu já conheço de ouvir falar, usando meus sentidos, de ver pessoas morrerem, não é? E acabar com a sua vida no sentido geral. Então, esse sentido e essas experiências, não é? Já vai me dar um entendimento que ela não é bom para mim. Então, eu trouxe a bebida alcoólica para dizer para vocês que para aqueles que conhecem, sabe, já sentiu, usou o sentido, já sentiu o paladar, já sentiu o cheiro dela, não é? Já viu ela, já tomou, e alguns conhecem as consequências, mas hoje está aqui louvando ao Senhor, livre dela. Então, observe o meu entendimento, para que vocês entendam o que eu quero realmente ministrar e aonde eu quero chegar. Então, talvez você nunca nem tocou nela, mas você conhece as consequências dela. Então, entendimento, não é? Você usou o entendimento. Agora, a gente sabe que tem muitas pessoas que usam, não é, para suprir uma necessidade, uma carência, às vezes emocional, diante de alguns traumas que ela vivenciou na vida, e elas se deixam levar. Outras, então entra agora na nossa necessidade primordial, que é a emoção. Só que nós somos supridos, porque Deus supre a nossa alma, o nosso espírito, não é? E Deus nos garante a provisão. E, lógico, quando a gente conhece toda a verdade e faz aquilo que temos a responsabilidade de fazer, Deus é fiel para cumprir com cada promessa que faz aos seus. Agora, observe aqui outra coisa. Quando eu quero dizer isso, eu queria dizer uma coisa, que uma visão geral, não é, de tudo, vai ajudar numa decisão correta para te levar a uma vida bem-sucedida. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós nunca devemos tomar decisões na vida sem medir as consequências. Se vale a pena, se serve para você, se vai ser bom para você. Mas nós não devemos pensar em nós apenas. Nós devemos pensar no próximo. Por quê? Porque nós fazemos parte de uma sociedade. E muitas vezes, olhando apenas aquilo que faz bem para nós. Quando na verdade estamos prejudicando o próximo. E aí nós saímos também do contexto geral de Deus, dos ensinamentos da palavra de Deus. Então, eu quero mostrar outra coisa aqui. Quando você toma a decisão correta, você vai ser completo. Por quê? Você vai ser suprido nas suas necessidades físicas, não é? Nas suas necessidades emocional, e você vai ser
suprido nas suas necessidades espirituais. Às vezes, tomamos decisão para ser suprido apenas em uma área. Apenas em uma área. Essas decisões não estão certas. Então, uma decisão que você deve tomar, você tem que avaliar todas as áreas, se realmente ela vai suprir, não é, a sua necessidade completa, porque se sim, se está de acordo com a palavra, então o resultado será uma vida bem-sucedida. Por que eu trouxe visão para uma vida bem-sucedida? Porque você tem que ter uma visão geral, não é? E quem pode nos orientar o que é bom, não é? O que é bom para nossas necessidades física, emocional e espiritual. Quem pode orientar é aquele que nos criou. Ele é perfeito. Foi Ele quem criou cada um de nós. Então você precisa da orientação completa de Deus e da palavra dEle. Então, uma visão, ela leva o quê? A uma ação. E essa ação, ela vai determinar o modo de você agir e de viver. Significa que, gente, isso é muito importante. Eu acho que nós não devemos tomar decisões precipitadas, porque você pode ter um final infeliz. Então, para você ter uma vida bem-sucedida, tem uma visão geral de tudo que que eu estou trazendo aqui. Eu acredito que vocês estão entendendo. Então, eu vou pegar agora e eu vou ler novamente o versículo. Agora eu vou ler em 3 versões, tá bom? Eu vou ler na Revista Atualizada, no Novo Testamento, e a revista e a RC, esqueci. Vamos lá. Eu vou ler primeiro, novamente, a que a gente já leu, que é Revista e Atualizada. Vamos ler aqui, vamos colocar aqui de lado da tela. Preste atenção, eu queria que vocês prestassem atenção com detalhes. Diz assim, ó: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora, veja aqui, na linguagem de hoje: não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Agora vamos lá na outra versão. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Gente, presta atenção, quando é só sua vontade, você pode tomar decisões erradas. Então você tem que entender que tudo que quando você quiser tomar uma decisão certa, sabendo que não vai errar, você deve conhecer toda a palavra de Deus, porque ela vai renovar a tua mente, para levar você a tomar uma decisão que vai agradar a Deus, louvar a Deus, entendeu? Não é a você. Por quê? Porque isso se chama egoísmo. E é aonde nós erramos, Então você precisa saber que as suas decisões vai louvar a Deus, que Deus será glorificado no resultado das suas decisões. E como que eu vou saber se Deus vai ser glorificado? As suas decisões têm que estar conforme todos os princípios que Deus deixou na sua palavra. Se existe uma verdade absoluta para vivermos uma vida bem-sucedida, é ter a visão completa de toda a palavra de Deus. Porque quem nos criou foi Deus. E quem sabe o melhor para nós é Deus. Porque, gente, nós acabamos de ler. Então, presta atenção que cada versão dessa, não é? Ela traz um entendimento mais amplo. Por exemplo, para que experimenteis qual seja. Então, você quer experimentar, não é? O melhor de Deus? Então, você tem que ter uma visão completa da verdade absoluta. Outra coisa aqui, ó, na versão da linguagem de hoje, ele diz assim, ó: não viva como vivem as pessoas deste mundo. Gente, nós não somos cidadãos desse mundo. Nós não somos ímpios. Nós não temos que tomar atitudes que as pessoas que não conhecem a Deus tomam. E muitas vezes dizemos que somos cristãos e estamos tomando atitudes
que não convém para a vida de um cristão. Quando você formaliza um entendimento e na sua mente você vai colocar em prática, já tem o resultado, e você sabe que aquilo vai contra os princípios de Deus, pode acreditar, você não vai ter uma vida bem-sucedida. Por exemplo, um cristão que conhece toda a verdade e sabe que quem constituiu o casamento foi Deus. Ele já conhece a verdade, mas ele está tendo algumas crises, não é? E alguns decidem divorciar. Deus é contra o divórcio. Deus não constituiu o divórcio veio da dureza do coração do homem, mas o casamento foi a instituição de Deus. Quando o casamento, se o casamento é de Deus, então na hora que eu tomar a decisão de divorciar, eu já tenho a certeza que eu estou indo contra os princípios de Deus e estou agindo igualzinho o povo do mundo, igualzinho um ímpio. Infelizmente eu estou usando um casamento porque o índice de divórcio é muito grande. Gente, quando nós permanecemos casados e buscamos solução para o nosso matrimônio, todo mundo ganha. A família ganha, a igreja ganha, a sociedade ganha. Mas quando nós decidimos pelo divórcio, mesmo indo contra as verdades de Deus, aí eu vou dizer o que acontece, todo mundo perde. O único que ganha, gente, é o advogado e o diabo. Mas o resto, todo mundo perde, a família, vem traumas, feridas, vem decepções, vem escândalo, olha, todo mundo perde. Então, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Para mostrar que cada versão dessa, ela traz algo que complementa, não é? Como eu li aqui. Então, pessoas deste mundo, não é? Olha aqui, ó. Mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa, é Deus quem transforma, completa mudança da mente de vocês. Para Deus completar para Deus fazer esse complemento na nossa mente, nós precisamos conhecer toda a palavra. Um cristão que não conhece toda a palavra está errando, porque não conhece a Deus ainda. Você tem que conhecer toda a palavra, todos os princípios, não é? Porque a própria palavra nos mostra as consequências. Tudo que você precisa, se você tomar todas as suas decisões conforme a palavra de Deus, eu vou dizer uma coisa, você será bem sucedido em tudo que você realizar. Agora, olha outra coisa aqui. Na última versão que eu li aqui, só trazendo mais um ponto, ele diz assim, transformados pela renovação do vosso entendimento. Entendimento aqui entra onde, gente? Mente, entendimento. É aqui o campo das decisões. Também aqui é o maior campo de batalha. É aqui onde é travado a maior batalha para você tomar as decisões. Então assim, ó, quando você estiver sofrendo uma batalha na mente, para tomar uma decisão, para você ter um final feliz, busque a Deus e a sua palavra e tome as decisões conforme os princípios que ela nos mostra e nos ensina, porque Deus tem o melhor. Gente, os pensamentos de Deus é o melhor para nós. E a gente já leu aqui, no final, que ele diz, eu vou ler na linguagem de hoje mesmo, que diz assim, ó, assim vocês conhecerão a vontade de Deus, e isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Nós não sabemos o que é bom, nós não sabemos o que é perfeito, nós não sabemos o que é agradável, a não ser o Criador perfeito, que conhece o melhor para cada um de nós. Então, eu queria mostrar para você, você deve conhecer toda a verdade, não é? Veja se você está dentro da verdade, dentro da vontade de Deus. E se você estava para tomar algumas decisões e já entendeu que você está indo contra os princípios de Deus, ei, não faça. Outra coisa, você precisa entender que todo o resultado das suas decisões tem que glorificar a Deus, não é a você. Não é satisfação sua, porque você pode estar magoando outros, machucando outros. Então, eu vou trazer um alerta aqui, tá? Isso aqui já é um alerta, mas um alerta maior diante dos acontecimentos que nós estamos vivenciando nesta atualidade. Vamos lá. Cuidado com suas decisões diante do caos que o mundo está vivendo, que a nação está vivendo diante dessa pandemia. Cuidado com as suas decisões,
Cuidado com o seu comportamento. Cuidado com o que você está vendo, ouvindo. Cuidado. Você está usando aquilo que Deus te deu, os sentidos. Tem pessoas que estão tão ligadas só na desgraça que o mundo está vendo, que ele tira o foco do que Deus tem, do que Deus prometeu e do que Deus vai fazer na vida de cada um de vocês. Não vale a pena focar, visualizar mais essas coisas. O que você tem que fazer é aquilo que você tem que fazer. Faça a sua prevenção e continue andando sobre a direção do centro da vontade de Deus. O que é que você está ouvindo? Só desgraça ou conselhos de pessoas que estão até dentro da igreja, distorcendo a palavra, dando conselho errôneo, porque o diabo é muito bom em fazer isso e ele usa quem dá brecha. Cuidado, quer ter uma vida bem sucedida, tenha uma visão geral de toda a palavra, use todos os seus sentidos e as suas necessidades primordiais, mas tudo isso para que Deus, somente Deus seja glorificado, porque quando você toma uma atitude para que Deus seja glorificado, Ele vai cumprir na sua vida, uma vida boa, agradável, quer dizer, como ele disse aqui, que é Ele que conhece, perfeita, agradável. Gente, perfeição só em Deus, por isso que nós temos que estar nele, porque Ele sabe o melhor para nós. Então, cuidado, gente, cuidado. Não haja com suas emoções, não haja com sua visão, não haja com o que você está ouvindo, vendo, sentindo, tocando. Cuidado, cuidado, isso é muito sério, não é? Então, eu vou ler somente aqui a parte A de novo, de Romanos 12, para eu entrar em algo que eu quero falar aqui. Diz assim, ó. Não vos conformeis, a parte A, com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é que eu quero falar aqui, principalmente? Você experimentar a boa, agradável e a perfeita. Boa, agradável e a perfeita. Só quem conhece a perfeição é Deus. E Ele tem isso para cada um de nós. Ele tá falando aqui na sua palavra. Então, eu vou dizer o que a nossa tendência diante de tudo que a gente está vivenciando. Muitos passando crises financeiras, com suas empresas fechadas, desempregado, a pandemia aí, outros doentes, e tantas outras coisas que a gente está vivenciando. Uma crise geral, não é? Eu acredito que nenhum avivamento, ele chega no nosso meio, sem antes acontecer uma crise. Estamos à porta de um avivamento, e eu creio nisso. Então, fique na palavra, busque a palavra, pratique a palavra, decida pela palavra, porque a palavra tem milhares de promessas de um Deus fiel que vai fazer se cumprir na vida dos seus. Agora presta atenção aqui. Então nós temos essa tendência em focar, não é, somente as nossas necessidades, não é? Nós temos essa tendência, gente. E nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Não pela palavra, mas pela toda a palavra de Gênesis e Apocalipse, não é? E a gente precisa entender que tudo que a gente decidir vai trazer consequências, não é? Porque por trás de cada decisão existe uma batalha espiritual. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, presta atenção, pode estar acontecendo com você. Vamos dizer que a minha necessidade, ela seja financeira. Ou pode ser qualquer uma, né? Saúde, física, ou uma batalha espiritual que eu estou vivenciando. Então, a minha necessidade é uma batalha. Eu estou vivendo uma guerra espiritual. Qual é a minha tendência? A minha tendência é focar somente naquilo. E Deus não manda a gente tirar o foco de toda a palavra. Porque existe texto e contexto. E se a gente tirar o texto do contexto, nós vamos focar em apenas numa coisa. E aí o que é que eu vou fazer? A igreja local... Aí eu responsabilizo a igreja local para suprir a minha necessidade, e a igreja local não supre. Porque quem vai suprir a tua necessidade é Deus. É Deus que quer levar você a ter uma experiência do sobrenatural, uma experiência da manifestação da sua presença, uma experiência do que Ele vai fazer para que você dê o testemunho e Deus seja glorificado. Agora, Deus pode usar a igreja? Sim, estamos aqui para isso. Mas vamos dizer que você não conseguiu o que você queria
na denominação que você está. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou estar agoniado e vou começar a buscar a minha necessidade. Tirei o foco de tudo, foquei somente naquilo que eu quero. Aí eu vou buscar o quê? Alguém que trabalha, que tenha visão, que faz a obra nessa área. Aí às vezes você não percebe que já está saindo do centro da vontade de Deus. Porque não é a igreja, as paredes, a denominação que vai suprir a tua necessidade, mas o Deus que é perfeito e que conhece a tua necessidade e vai fazer tudo perfeito para que o teu final seja bem sucedido. É onde a gente erra. Tiramos o foco de Deus, tiramos o foco de toda a palavra, isolamos alguns versículos e vamos buscar socorro. Aí eu vou para um lugar, já começa a sair de centro da vontade de Deus, buscar socorro em tal denominação, em tal pessoa, em tal lugar. Eu já vi pessoas saindo de uma igreja evangélica para ir buscar socorro num lugar que não devia, onde as pessoas nem invocam o nome do Senhor. Agora preste atenção. Aí está o perigo diante dessa situação que você está vivenciando. Permaneça na palavra. Leia a palavra. Viva a palavra. Pratique a palavra diante de tudo que está acontecendo. Porque Deus que te conhece, conhece a tua necessidade, e como Ele é perfeito, Ele sabe onde é que está a resposta, Ele tem a solução, Ele vai fazer o milagre, porque Ele nunca deixou de operar até os dias de hoje, e vai ser assim na tua vida. Presta atenção. Aí tem gente que vai buscar em outro lugar. E quando ele chega lá, vão dar uma nova visão para ele. Vão isolar alguns versículos. E vai dar uma nova, ele saiu do centro da vontade de Deus, tudo pode acontecer. Uma nova visão para ele. De, olha, a sua visão agora é essa. Ele já estava focando no que ele queria. Agora ele deu só uma visão. Ele perdeu a visão completa, total. E agora ele se entregou, buscou. E aí, gente... Tem pessoas que fazem isso. Estou falando aqui de uma batalha espiritual, mas tem gente que faz na área financeira. E o maior erro é muitas vezes buscarmos em outro lugar, em outra igreja que só fala do culto da prosperidade. Gente, nós não precisamos de culto da prosperidade. Nós precisamos de um Deus que nos faz próspero. Aí outros buscam um lugar que só fala de libertação, de demônio. Aí ele passa a encher a mente. Tudo é demônio. O vento balançou a árvore é demônio. Eu estou dizendo que eu já passei por isso, viu? As experiências que eu tive de vida, eu passei por isso. Por isso que eu estou falando. Eu não estou falando pela experiência dos outros, não. Pela minha. E eu sei qual foi o resultado. Prejudiquei minha família. Prejudiquei meus filhos. Prejudiquei a igreja local. Porque a igreja local não trabalhava com isso. Porque eu foquei somente na batalha espiritual. E tudo era demônio, Daqui a pouco eu estava entrando em contenda com minha esposa, porque ela não entendia o que eu entendia. Só que o que eu entendia não era uma visão completa, era uma visão limitada, focando apenas nos meus interesses. E aí, prejudiquei meus filhos. E sabe o que aconteceu com isso? Vou lhe explicar. Eu fui contra a palavra de Deus. Porque Deus não vai me dar uma visão egoísta, para eu prejudicar toda a minha família, para eu julgar os irmãos, que dizendo que não tem visão, para eu julgar uma igreja, se trabalha ou deixa de trabalhar, tudo que você precisa está aqui. E aí a gente sai do centro da vontade de Deus. Tem pessoas, gente, que elas acham que a gente não tem que ficar aqui só na Bíblia, não. Elas querem poder, elas querem o zzz. Sabe o que é isso, né? Elas querem isso. Aí vão buscar uma fonte, não sei porquê, ela só quer suprir uma necessidade espiritual, ela quer sentir o poder, outros querem só buscar uma necessidade emocional, porque está cheio de trauma, não é? Outros só buscam uma necessidade material, porque a situação dela é dinheiro, porque a situação dela é roupa, não sei o que é. Ei, as suas decisões têm que ser completa, você tem que ter uma visão geral, não apenas de uma necessidade primordial, que é emocional, espiritual e física. Mas também, gente, eu quero falar aqui também sobre visão, audição, olfato e tato. Tudo isso tem a ver. Cuidado com o que você vê e ouve. Porque às vezes você está ouvindo a palavra de Deus, mas não é da boca de Deus. É da boca do diabo. Você sabe que o diabo usou a palavra dele, a palavra de Deus, usou a boca dele para tentar Jesus, distorcendo
lendo parte do versículo e distorcendo o texto todo. Então, o diabo pode colocar palavras distorcidas na boca de crente para tirar você do foco. Observe outra coisa aqui. Dentro desse contexto, a sua visão, a sua audição e todos os seus sentidos devem estar focando somente na palavra. E o pior, tem pessoas que aí busca, aqui tem muita palavra, eu quero mais poder, tem que ter equilíbrio. Aí vai buscar poder em outro lugar. Por quê? Só quer revelação, só quer isso, só quer os dons, só quer aquilo. Saiu do contexto geral da palavra. Saiu do centro da vontade de Deus. Tem uns que faz pior. Ficou anos e anos comendo aqui, se alimentando nesta casa, e depois cospe no prato que comeu. Pior ainda. Pior ainda. E aí sai dizendo que aquela igreja é herege, porque não fala muito sobre o poder. Gente, nós falamos sim sobre o poder. Agora, quem vai derramar o poder é o dono do poder, não é pastor, não é líder, não é pregador, não. Agora, vai depender da sua busca e da sua visão geral em uma entrega somente na palavra de consagração, de santidade. Essa palavra é para dizer para você, cuidado, você pode estar agora fora do centro da vontade de Deus. E sua vida não será bem sucedida, porque o problema não é o que está acontecendo agora, mas é como vai terminar. E isso é muito sério. Eu estou trazendo esse alerta aqui para vocês tomarem muito cuidado. Agora, diante desse alerta, eu queria mostrar uma coisa para vocês ainda. Nós temos essa tendência, e isso é uma verdade, não é? Então, nós precisamos renovar a nossa mente, não é? Aqui no versículo diz que nós precisamos renovar a nossa mente pela palavra. Então, para a gente entender os resultados. Então, precisamos entender que por trás de todas as decisões, existe o quê? Batalha espiritual. Toda decisão. Se você tomar uma decisão conforme a palavra, vai ter uma batalha espiritual para o inimigo se levantar, para não deixar você ser bem sucedido. Se você está numa batalha espiritual e você já saiu do centro da vontade de Deus e está seguindo o que o inimigo quer, então ele lhe aprisionou em uma área da sua vida. Mesmo você sendo um cristão, você vai se dar mal no final. Por quê? Porque você só está focando aquilo que é seus interesses. Olha, gente, nunca foque só os seus interesses. Foque o que vai glorificar a Deus, porque será bom para todo mundo. Será bom para todo mundo. Olha o que diz aqui no livro de João, capítulo 8, e eu vou ler 2 versículos aqui, que é o versículo 31 e o versículo 32, que diz o seguinte, diz assim, ó: disse, pois, Jesus aos judeus, que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Presta atenção. Não é a igreja que vai libertar. Não é homem que vai libertar. Não. Quem liberta é a palavra, é Deus. Se você está buscando denominação, se você está buscando homens, se você está buscando religião, você não vai ter um final bem sucedido. Porque se eu estou aqui e te ajudo, é porque eu já te ajudo pela orientação da verdade que liberta, mas eu não liberto. Quem liberta é Deus. É onde a gente perde a visão geral de toda a palavra de Deus. Você está apenas isolando um texto. Gente, tem igrejas aí que é muito boa em isolar textos, para ter o pretexto de ensinar o povo somente aquilo que vai trazer benefício para ele. Cuidado, conheça a palavra. Sabe o que Deus diz na sua palavra? O meu povo, Ele está falando aqui para nós, estão morrendo por falta de conhecimento. E Ele diz, vocês estão errando. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Esse é um alerta. Ei, cuidado nessa crise, você pode tomar muitas decisões erradas. Cuidado. Agora, observe outra coisa aqui. Até porque Jesus não prometeu que a gente não ia passar pelas crises.
Ele disse que a gente ia passar, mas ele disse, não perca o ano, irmão. Eu ainda estou com você. Ei, isso aí vai te fazer crescer, amadurecer, porque há algo que eu tenho para ti, o chamado que eu tenho para ti. Olha, ninguém, nem você imagina o que eu vou fazer em você e através de você. Calma, aguarde. Olha só, ainda nesse versículo a gente vê uma coisa aqui. É Jesus, gente, não é qualquer um que está dizendo. É o seu mestre. É o seu mestre que está dizendo. Não é? Ele diz aqui para os judeus, porque ele veio para os judeus, mas os judeus os rejeitaram e ele liberou para toda a humanidade que o recebesse como Deus. Então, olha o que ele diz aqui, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra, Jesus está dizendo o seguinte, você é um discípulo do Senhor. Quem for um discípulo do Senhor, pode dar um amém? Você é um discípulo do Senhor, então você tem que permanecer aonde? Na palavra de Deus. Agora, ele diz, permaneça na minha palavra, não é? Então, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, você diz que é discípulo, então permaneça na palavra, em toda a palavra. Outra coisa, não é? Aí ele diz, então vocês vão conhecer a verdade que liberta vocês. Então, vocês vão conhecer a verdade, a única, absoluta, é ela que vai libertar você. Entendeu? Então, lendo esse versículo, o que é que a gente vai trazer aqui? Vai trazer que é uma vida bem sucedida só em Deus. Mas em Deus e em toda a sua palavra. Você não é discípulo do Senhor? Só em Deus, gente. Nós temos realmente a tendência em focar somente na nossa necessidade. Então, você precisa fazer o quê para tirar o foco das suas necessidades? Foque em toda a palavra de Deus, porque ela vai te fazer bem sucedido em tudo que você fizer. Olha só. Entendendo isso, você precisa entender que naquilo que você foca, naquilo que você determina na mente e faz suas escolhas, ela vai te trazer um resultado, negativo ou positivo. Por trás de todas as decisões, existe a batalha. Então o que é que você tem que fazer? Não é? Tomar decisões certas pela palavra. Todos necessitamos, não é? Todos precisamos da palavra. Gente, eu vou dizer porque eu estou trazendo essa palavra. Não se engane não, que eu também sou assim. Todos nós nascemos numa cultura religiosa, tradicional, ou tradicional religiosa. Já nascemos assim, gente, por causa da necessidade espiritual de buscar a Deus. Então nós temos um vazio no coração, e isso é uma necessidade espiritual, um vazio na alma, no espírito. E como a gente só se completa em Deus, e a gente não conhece a Deus, ou não busca a Deus, então nós vamos buscar outros meios. Nós vamos buscar outro meio. Então, preste atenção, tem gente que busca exatamente o contrário, não é? Em invocar, não o Espírito de Deus, mas outros espíritos, para suprir uma necessidade que não vai suprir, e essa pessoa nunca será feliz, e essa pessoa não será bem sucedida, e o final da vida dela nunca vai ser bom, se ela permanecer. Agora, voltando aqui, ainda nessa palavra, se nós nascemos numa cultura tradicional religiosa, então Jesus veio também para nos libertar da cultura religiosa. Deus, quando te converteu, não foi para ser um religioso, nem para viver a sua cultura, ou a cultura do que oferece para você. Deus, gente, nos chamou para ser adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. É um Deus vivo, verdadeiro, único, eterno, que criou todas as coisas, que mantém o controle de cada uma delas, e que a última palavra para aqueles que são dele, vem do próprio Deus. Olha, às vezes, tem pessoas que vão para um lugar, onde tem uma cultura, você não vai para ali para mudar a cultura não, não, mas você também não tem que viver a cultura daquele lugar. Você não pode também adaptar a cultura na palavra. Você tem que adaptar a palavra na cultura. Você tem que fazer o seguinte, você tem que estar na palavra, e você vai ter que usar a palavra, adaptando na cultura, porque não é a cultura, não é? Que liberta, que salva, que cura, que restaura. Com a sabedoria de Deus, você vai fazer isso. E aí você vai ganhar aqueles que têm outra cultura, sem precisar mudar a cultura dele. Por quê? Porque você vai usar estratégia na palavra. Gente, não é a cultura que tem que mudar a palavra. É a palavra que muda a cultura. Então, nós temos que ter esse entendimento.
Outra coisa, não é o tradicionalismo religioso que tem as escolhas, mas a renovação da vossa mente pela palavra. Porque tem gente que está presa numa religião e vai para o inferno. Gente, que não vai faltar no inferno é religioso. Porque não é a religião que cura, liberta, nem salva. É o Deus que nos chamou para ser adoradores dEle. E que possamos adorar em espírito e em verdade, pela palavra. Olha só, Mateus 4, 1 e 2, eu vou mostrar o que o diabo fez com Jesus. Se ele fez com Jesus, nós estamos isentos. Ele pode fazer com você, pode fazer comigo. Vamos lá? Mateus 4, olha só, gente, o que o diabo fez. Vamos lá. Diz assim, ó. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Jesus, gente, tinha suas necessidades físicas. Olha só, Jesus, o próprio, olha que ousadia. Você pensa que é poderoso? Porque conhece Bíblia, pratica a Bíblia e conhece a batalha espiritual e tem autoridade. Cuidado! Muitos já foram provados nessa pandemia, nessa crise que o mundo está vivendo. Para mostrar qual é a sua estrutura. E eu digo qual é: pó. Nós somos pó. Agora presta atenção. O diabo, ele tentou Jesus aqui, gente. Jesus, ele estava 40 dias sem comer e sem beber. É normal que ele sinta fome. Então uma necessidade o quê? Física. Não é? Agora, por que Jesus estava jejuando? Por causa de uma necessidade espiritual, porque ele ia começar o ministério dele. Não é? Você vê que você tem que entender as suas necessidades primordiais, não é? E você tem que conhecer também tudo e ter uma visão geral. Mas deixa eu completar aqui. Teve fome. Então Jesus aqui, ele fez o quê? Ele teve fome. Agora, Jesus, ele foi tentado, não é? E aí eu mostro para você. Ele foi tentado a perder a visão. Ele foi tentado a perder a visão. É aonde eu quero chegar. Não perca a visão, porque é a visão que vai levar você a uma vida bem-sucedida. Não saia do centro da vontade de Deus. Ei, sabia que se Deus quer você nesse quartel, e por causa de algumas necessidades você sai para buscar, porque o outro está oferecendo para você, mas não era para você ir, porque você não consultou toda a palavra, e aí você saiu do centro da vontade de Deus. Você pensa que vai fluir? Vai não, gente. Vai não. Deus tem, para cada um de nós, Deus tem um quartel certo. O quartel que eu falo é a placa denominacional. Se foi Deus que te colocou aqui, então só saia se Deus mandar. É onde que muitos estão quebrando a cara. Agora, observe aqui. Olha agora o versículo 3. Olha como o diabo entra agora em ação. Porque mostrou que Jesus estava com fome, era uma necessidade física. Olha o diabo como vai direto nas nossas necessidades. Trazendo uma visão dele, não é de Deus. Vê. Vamos lá, versículo 3. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras transformem em pão. Primeiro, ele chama a atenção dele por uma necessidade. Depois, ele traz dúvida de quem ele é, se ele está no centro da vontade de Deus, se ele está no lugar certo. De quem ele é, porque ele é Jesus, ele é o próprio Deus, e ele tem uma missão. E ele veio para cumprir essa missão. É onde o diabo quer tirar o nosso foco. Essa pandemia está tirando muita gente da missão pelo qual Deus chamou. Saindo de ministério, por causa da crise, saindo de igreja, e daqui a pouco não percebe que a situação dele não melhorou, piorou. Piorou. Permaneça no lugar até Deus dizer, pode sair, e vá para ali. Olha aqui, outra coisa. A gente observa que ele fez o quê? Ele tentou Jesus. Ele levou Jesus a focar, não é? E depois ele disse, manda que essas pedras se transformem em pão. Primeiro ele tenta trazer dúvida. Ei, primeira coisa que o diabo vai trazer para você, dúvida. Você... Pega aí o microfone, passou. Então, você precisa ter mais. Aí Jesus dá uma resposta para ele. Então, não precisamos, gente, provar a ninguém quem somos.
A própria Bíblia testifica quem você é. Entendeu? A gente precisa entender que a verdade de Deus, ela testifica quem você é, o que você pode, o que você tem e até onde você pode ir. A própria Bíblia. Você não precisa orientação de ninguém para isso. Você precisa da orientação da palavra para isso. Porque tem pessoas que saem das orientações que estava pela palavra, e vai buscar orientações de outros para suprir uma necessidade sua, egoísta, que está prejudicando todos ao seu redor, e isso não é de Deus. Porque Deus não vai trazer, gente, confusão, Ele vai trazer paz. Agora, preste atenção, versículo 4. Versículo 4, eu vou mostrar o posicionamento de Jesus, que é o posicionamento que temos que tomar quando formos tentados. Versículo 4. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é da boca do homem, da religião, da denominação, ou daquilo que tem lógica. Muitas vezes a lógica do homem vai contra as verdades absolutas do Criador. E é onde você erra e sai do centro da vontade de Deus. Então, o posicionamento nosso é esse, não é? Nós devemos estar na palavra, em toda a palavra, não é? Outra coisa, a gente observa que o diabo, ele usou um texto aqui isolado. Ele usou a palavra de Deus, um texto isolado. Ei, você não tem que ouvir a palavra pela boca do diabo, não. Porque o seu Deus é vivo e mora em você através da pessoa do Espírito Santo. Você tem acesso a essa palavra. E mesmo que se não tivesse, o Espírito Santo falava com você. Porque Ele está falando com muitos aí nos lugares que a igreja é perseguida. O que é que eu quero dizer com isso? Você deve escutar a palavra de Deus pela boca de Deus. E não pela boca de outros, que às vezes é instrumento do diabo, para satisfazer a necessidade que você tem. Entendeu? Então, preste atenção. Você tem que ter uma visão geral. A outra coisa, aqui, eu vou correr porque está quase no tempo, mas versículos 5 e 6. Então, primeiro, não esqueça, não é? O posicionamento que nós temos que tomar é o que Jesus está nos ensinando com a sua própria prática. Qual é o ensinamento que Jesus nos ensina aqui? Esse posicionamento é estar na palavra, porque Ele diz, não é só de pão que viverá o homem, mas de toda a palavra. O que é que eu quero dizer com isso? O que Jesus quis dizer com isso? Que às vezes nós focamos somente a necessidade, se for material, física, espiritual, às vezes poder, aí que a gente se desvia, e emocional, por causa de um trauma, busca somente uma igreja que trabalha nessa área. Ei, você tem que ter toda a palavra. Aí você vai usar o quê? O diabo usa o quê? Visão. Mostra uma pedra e diz, olha, tu pode transformar. Ele queria que Jesus quebrasse os princípios da própria palavra. Ele é ousado, gente. Ele fez isso com Jesus, vai fazer com nós. Tem feito com nós. E ele usa, e ele leva Jesus a lembrar da fome, não é? Mas Jesus toma um posicionamento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Agora preste atenção. O versículo 5 e 6, mais uma tentação. Ele vai tentar Jesus de novo. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o penáculo do templo e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece em alguma pedra. Onde era a tentação do diabo agora? O diabo usa um texto isolado para levar a Jesus exibir poder. E é o que muitas vezes nós achamos que essa igreja prega a palavra. Eu quero buscar uma igreja que só prega o poder. Entendeu? É onde quebra a cara. Está buscando focando apenas num ponto, deixando de focar toda a palavra. Porque, gente, quando você foca só um ponto e toma decisões erradas, você vai se frustrar. A sua vida não será bem sucedida. É como eu disse aqui, o mais importante é como vai terminar. Então, cuidado com as suas escolhas. Cuidado! Cuidado, preste atenção hoje, busque a Deus, veja se você está no centro da vontade dEle. Veja se você estava prestes a sair do centro da vontade dEle. Veja se você está indo contra aqueles que Deus colocou como líderes. Porque a verdade não é a palavra do líder. A verdade é a palavra de Deus que o líder está ensinando. E que é o melhor para você. Outra coisa, ele aqui foi tentado no poder. A gente observa aqui, ó, está escrito, isolou um texto e mandou Jesus pular. Tu vai ver agora a manifestação do poder.
Jesus, gente, a gente observa aqui que Jesus, ele toma mais um posicionamento. Agora a gente precisa entender que nós não temos que provar a ninguém, nem ao diabo, não é? O poder. Porque o poder não pertence a você nem a mim, pertence a Deus. E esse poder é liberado de acordo com aquele que está no centro da vontade dele, vivendo toda a palavra. Então, não é o diabo. Às vezes é o diabo que está querendo provar você, e o diabo está usando pessoas para provar você. Então, qual é o seu posicionamento? O posicionamento de Jesus está no versículo 7, e é esse que Jesus está nos ensinando. Vamos lá. Respondeu-lhe Jesus. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Quando você quer exibir poder, aí você está tentando a Deus. Se Deus quiser te usar num poder, é Ele que vai ser glorificado, não é você. Então, observe outra coisa aqui. A gente vê o posicionamento de Jesus. Jesus, ele vive e Jesus pratica toda a palavra para nos ensinar. Se Ele fez isso e você diz que é discípulo dEle, então você tem que conhecer toda a verdade dEle, praticar toda a verdade dEle para ter uma vida bem sucedida. Cuidado com suas decisões. Olha, o maior campo de batalha está aqui, ó. É aqui. Você sente, você vê, você toma as decisões aqui. Cuidado. Cuidado que é aqui que você vai ter vitória ou derrota. Cuidado com as suas decisões. Olha mais um posicionamento, olha mais uma tentação aqui do diabo, versículo 8 e 9. O diabo não para não, gente. Ele tentou em todas as necessidades de Jesus. Entendeu? Se Jesus focasse somente nas necessidades dele e não em toda a palavra, Jesus não tinha cumprido a sua missão, e eu e você não estávamos aqui adorando a Deus. Porque ele venceu todas as tentações, venceu o diabo. Ele foi à cruz, não porque o diabo matou, mas porque ele quis. Porque como ovelha muda, ele morreu para que nós tenhamos perdão dos pecados. E hoje estamos na presença do Todo-Poderoso. Deus está aqui entre nós. Deus está dentro de você, através da pessoa do Espírito Santo. Olha aqui, mais uma tentação, 8 e 9. Vamos lá. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhes disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Gente, olha o que ele leva a Jesus. Jesus não tinha nada, gente. A Bíblia diz que Jesus não tinha nem um travesseiro para colocar a cabeça, não tinha nada. E o que o diabo faz? Muitas pessoas estão buscando fama, riqueza, glória deste mundo. Você não é cidadão deste mundo. Você não está aqui para render glórias a você. Você está aqui para render glórias ao Senhor. Então, todas as decisões que você tem que tomar, tem que glorificar a Deus. Agora, observe que o diabo, ele mostra as riquezas. Por que ele disse isso? Porque Adão e Eva, quando pecou, entregou a ele. Por isso que ele age neste mundo. Ele oferece riqueza. Tem gente que faz até pacto com ele para ser rico. Mas veja o final dessas pessoas. Preste atenção. Ele tentou Jesus também aí. Ele tentou Jesus numa necessidade, o quê? Eu vou falar aí, entra a física, mas sempre usando o quê? Visão, audição, porque ele está falando. Cuidado com o que você vê, cuidado com o que você vê, com o que ouve. Não é? Cuidado com o que você está recebendo, cuidado com as suas necessidades, não foque só nela, foque tudo em Deus, que Deus conhece a tua necessidade. E Ele vai suprir cada uma delas, da forma dEle, no tempo dEle. Porque Ele vai ser glorificado, Ele não dá a glória a seu ninguém, nem denominação, nem igreja, nem a líderes nenhum. A glória, o louvor e a adoração, porque tudo vem dEle, para Ele são todas as coisas. Olha aqui. Então, ele foi tentado mais uma vez, não é? A gente precisa entender que só em Deus que nós temos uma vida bem-sucedida. Mas você precisa focar somente a palavra, e toda a palavra, e viver toda ela. Então, vida bem-sucedida só em Deus. E o que é que o diabo quer? Você vê que o diabo, ele lança a palavra. Cuidado que o diabo pode estar usando pessoas para dizer: é isso mesmo, meu irmão. Tem pessoas que vai dizer: ó, a visão é essa. Focando apenas um ponto, tirando toda a palavra. Cuidado onde está a sua visão, onde está seu foco. Porque você pode estar agora fora do centro da vontade de Deus, destruindo a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua sociedade. Eu vou terminar aqui para ler mais um versículo que diz Mateus 6,
31 a 33. Presta atenção o que diz aqui a palavra do Senhor. Mateus 6, 30, diz assim, ó. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque os gentis é quem procura todas essas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe, presta atenção, o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais, que necessitais de todas essas coisas. Aí ele diz aqui no 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, é tão claro. Olha, portanto, não vos inquieteis dizendo que, sabe o que é que essa pandemia, o que é que essa crise, ou crise que a gente passa, nos leva a focar somente naquilo que a gente está necessitando no momento. E às vezes é aí onde a gente erra, porque não focamos toda a palavra, focamos somente naquilo. E ouvimos o que não deveríamos ouvir, ouvimos e nos entrega uma visão errônea para sair do foco, e você sai do centro da vontade de Deus. Então, o que é que a Bíblia diz aqui? Você não é gentil, você está agindo igual, se é crente, está agindo igual ao mundo, às pessoas do mundo, agindo igual a um gentil. Então isso é pecado, entendeu? Onde é que está a fé? Porque na hora que você fica inquieto com as suas necessidades, e foca somente nas suas necessidades, você está trocando as suas necessidades pela fé que você tem em um Deus, que tem poder, conhece cada uma delas, e vai suprir, porque Ele promete, é uma promessa dEle, Ele vai suprir. Agora, olha aqui essa palavra, a gente precisa entender que o que tem que se cumprir na minha vida, não é a minha vontade, o meu querer, o meu realizar. O que tem que se cumprir na minha vida é a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Preste atenção outra coisa aqui. Mateus 4 e 10 diz assim, ó. Mateus 4 e 10. Então, Jesus lhe ordenou. Isso é continuando lá, a tentação, né? Agora, há o posicionamento aqui que Jesus toma. Mais um posicionamento, quando ele mostra o reino deste mundo. Então, Jesus lhe ordenou. Retira-te, Satanás, porque está escrito. Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Gente, vocês entenderam que Jesus está nos ensinando, diante de uma visão errônea, ou focando apenas uma necessidade, e tirando toda a palavra de Deus, o foco de toda a palavra de Deus. Olha, e às vezes a gente está errando dentro da igreja. Por quê? Porque o nosso posicionamento está errado. O posicionamento de Jesus é o seguinte, ele diz, retira-te, Satanás, não é? Porque está escrito, tudo Jesus foi para a Bíblia. Jesus não saiu. Jesus nos ensina que a gente tem que ter toda a palavra e tomar qualquer decisão tem que ser pela palavra. Se uma decisão vai contra alguns princípios de Deus, não tome, o final vai ser infeliz. Agora, olha só, teu Deus, aí ele diz, ao Senhor teu Deus adorarás, só Ele prestarás culto. Quando você ouve pessoas que não deviam ouvir, usando até a palavra, distorcendo ela, usando parte e distorcendo, texto fora do contexto. E aí você ganha, aí ele te dá uma nova visão. E aí ele vai dizer, agora sim, só eu tenho essa visão. Vou sair dali porque ninguém tem visão. Agora sim, só eu tenho a verdade. Porque o povo lá não conhece a verdade. Agora sim, agora eu achei o que eu queria, egoísmo. Pensa só nele. Aí daqui a pouco uma confusão se manifesta no meio dele. Isso não é de Deus não, gente. O final vai ser infeliz. Para você ter uma vida bem sucedida, você tem que ter uma visão geral de toda a palavra. E aí, é onde a gente erra. Aí você não sabe que você não está adorando mais a Deus, sabia? Você sabia que quando você sai do centro da vontade de Deus, você está deixando de adorar a Deus para adorar quem? Religião, visão que alguém te deu, uma mensagem distorcida. É sério isso. Você deixou de adorar a Deus. Você está adorando as coisas desse mundo. Porque o seu foco é nas coisas desse mundo. Você não é ímpio para focar as coisas desse mundo. A Bíblia diz que você tem que buscar o reino de Deus, né? E a sua justiça em primeiro lugar na sua vida. Agora, Deus que conhece a tua necessidade vai suprir cada uma delas, porque Ele prometeu aqui nesse versículo que a gente leu. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque todas essas tuas necessidades eu vou suprir. Como? Não quero entender. Só creia que Ele vai.
no tempo certo, da forma certa, porque é Ele que será glorificado, não será placa denominacional, não será líderes, não será crente, é Deus que vai ser adorado. Agora, presta atenção, quando nós estamos ensinando a palavra aqui, é porque nós gostamos de ensinar toda a palavra. Aí tem gente que não está satisfeito, porque não está suprindo uma necessidade egoísta dele, ele busca em outras fontes, vai quebrar a cara, não vai ter um final feliz. Olha só, eu vou encerrar aqui com mais um versículo, que esse posicionamento de Jesus, esse último que a gente leu agora, não é? Aí ele termina dizendo cultuar só a Deus. Não é? Tudo que todas as suas decisões tem que glorificar a Deus. Se a sua decisão, você perceber que o resultado dela não vai adorar a Deus, a sua decisão está errada. Se você fizer, não vai ter uma vida bem sucedida. Outra coisa, a gente precisa entender que para a gente tomar essas decisões, nós precisamos ter uma mente renovada. E a gente já leu aqui, bota de novo aí, Romanos 12, 2, só para a gente entender como é o nosso posicionamento. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não é a sua vontade, de Deus, e toda a palavra. Terminando, voltando para cá. Olha aqui. Tiago 4,3. Bota aí Tiago 4,3, eu vou ler bem rápido aqui. Diz assim, ó. Preste atenção. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Gente, que palavra forte. Não sei se vocês entenderam, não é? A gente às vezes está pedindo a Deus para esbanjar-nos, entendeu? Para os nossos prazeres. Porque se Deus respondesse a sua oração, Deus não ia ser glorificado. Era só para o seu prazer. Só para o seu prazer. Você não percebeu que essas crises que você está passando hoje é para buscar somente a Deus e toda a sua palavra, porque Ele está forjando o teu caráter, a tua maturidade, porque Ele tem algo tão grande para fazer. Gente, o avivamento está aí, você vai alcançar se crer, e Deus vai te usar num poder, para que as nações saibam que há um país chamado Brasil, cujo Deus é o Senhor. Olha só, a gente olha aqui esse versículo que a gente acabou de ler, e o que é que a gente vê aqui? Nós devemos glorificar a Deus em nossas decisões, conforme a palavra, porque senão nós vamos estar agindo como ímpio, buscando apenas nossos prazeres. Olha o versículo, voltando aqui para, ainda em Tiago, aliás, 7, 8. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós, purificai as mãos, pecadores, e vós, que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Gente, o que esse versículo está dizendo é o seguinte, que o que falta em nós é uma sujeição completa a Deus. Se sujeite a Deus, até em tudo. Em tudo. Se sujeite a Deus, não é? Porque só assim nós vamos resistir e vencer as tentações que o diabo se levanta contra nossas vidas. Olha outra coisa. Ele se chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Sabe quando é que a gente se distancia de Deus? Quando a gente sai do centro da vontade de Deus e buscamos as necessidades egoístas, focando apenas uma necessidade e desfocando toda a verdade de Deus. E aí a sua mente, ela não vai ser renovada nunca diante das escolhas e das decisões que você tem que tomar. Então ele diz, purifique as suas mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ele está dizendo, se arrependa do seu pecado, se purifique, porque é a minha palavra que vai renovar a tua mente, para você tomar as decisões certas, porque o final que eu tenho para você é as promessas que eu deixei na minha palavra. Então, conheça toda a palavra, viva toda a palavra e desfruta de tudo que está na palavra, porque foi Deus que deixou para cada um de nós. Olha só, o que é que a gente vê aqui? Que o problema
não está na crise. Não, nosso problema não está na crise, gente. Não sei qual é a crise que você está falando. O seu problema não está aí. O seu problema não está no diabo. Não. Quem é o diabo? Ele já foi vencido. Entendeu? Ele já foi vencido. Então o problema não está no diabo. Então, onde é que está o problema? A falta de sujeição a Deus. Gente, às vezes nós trocamos o mais importante pelas nossas necessidades. O que é que eu quero dizer com isso? Trocar o mais importante pelo urgente. Vamos dizer, o urgente hoje é a despensa que está vazia. Isso é urgente, não é? É uma cura na alma de um trauma, ou então uma angústia, ou então uma doença que você está passando, uma depressão. Isso é urgente. Mas o mais importante é Deus. É o seu relacionamento com Deus. O mais importante é se sujeitar a Deus, porque quem está no controle da doença ou de qualquer problema e das crises é Deus. Quem tem a última palavra para todas essas coisas é Deus. E é Deus que tem promessa, e Ele é fiel e vai fazer se cumprir em você. Então, busca o mais importante. E aquilo que é urgente, entrega na mão de Deus, confia nele, descansa, porque o mais é Ele que vai fazer. Agora, eu vou encerrar aqui. Gente, eu ainda tenho mais um versículo, 2. Eu vou ser bem rápido. Olha, com isto, só finalizando agora, depois da tentação de Jesus, a tentação e o posicionamento, vocês aprenderam. Agora, vamos lá, o que aconteceu no final. Olha o resultado do posicionamento de Jesus. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Gente, quando nós conhecemos toda a palavra, vivemos toda a palavra e tomamos as nossas decisões pela palavra, e que essa decisão vai glorificar a Deus. Deus criou os anjos e vai liberar. Creia que já foi liberado agora. Se você tomar um posicionamento agora para nos servir, Deus libera os anjos para trazer recado, para trazer o que a gente precisa. A Bíblia diz que Jesus foi suprido por tudo, de tudo. Porque não diz a Bíblia o banquete que ele comeu, mas eu imagino o banquete que aqueles anjos trouxeram para ele. Olha o final feliz. Então, quando eu coloquei o tema visão para uma vida bem-sucedida, é que você tem que ter uma visão geral da palavra para ter uma vida bem-sucedida diante das suas escolhas, o seu posicionamento. Então, vamos lá. Só mais um versículo. Então, você precisa praticar a palavra, não é? E viver a palavra. Agora, o último versículo é Filipenses 3, 13 a 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, gente, está ensinando aqui, deixou na palavra de Deus para nos ensinar, que nós não temos que estar presos no que já passou, não temos que estar presos no que está acontecendo diante das crises e pandemia. Não, você precisa focar o quê? Você precisa ter um alvo, foco, visão, foco. Deus te converteu e te chamou com um propósito. Gente, você é um vocacionado, todos os vocacionados têm uma missão a cumprir aqui na terra. E você pode perder essa missão se você desfocar a palavra, a vontade de Deus e o propósito pelo qual Ele te chamou, te converteu e te colocou como adorador. Cuidado! Tem gente que está deixando o ministério, saindo da igreja, buscando por causa das suas necessidades, focando apenas em uma coisa. Foque tudo, porque tudo que Deus tem que fazer com você, Ele vai fazer. Foque toda a palavra, foque, como eu falei no começo, não é? Você tem que, Deus nos criou com o que, gente? Eu falei aqui, então você tem que focar com o que? Visão, audição, olfato, paladar e tato. Agora vem as necessidades primordiais que nós fomos criados, necessidades espirituais, emocionais e físicas. Foque tudo na palavra. Agora, eu queria dizer, dentro desse contexto aqui, nós não devemos viver uma vida de lamentação diante de tudo que a gente está vivendo, mas uma vida de adoração. Nós devemos prosseguir para o alvo, não é? Focando somente Deus e a sua palavra. Quando a gente entende isso, a gente entende que o que Deus preparou e determinou para nossas vidas vai acontecer. Quando nós fazemos isso, o nosso final será feliz. Nós vamos ter uma vida bem-sucedida. Então,
Cuidado com a questão de ouvir, de ver, de sentir, de tocar e experimentar, não é? Então você precisa entender que as suas decisões vai trazer um resultado. E esse resultado tem consequências. Eu queria orar neste momento. Vocês podiam ficar em pé? Deus amado, obrigado pela tua palavra e a orientação dela. Obrigado, Senhor, porque entendemos hoje que o Senhor levantou líderes para nos orientar. E esses líderes, Senhor Deus, que estão dentro de um contexto geral de toda a verdade absoluta. Nós temos que respeitá-lo, honrá-lo e ouvir os seus conselhos. Deus, nós precisamos conhecer a base de tudo. E essa base está na palavra. Ó Deus amado, toma a tua igreja agora nas tuas mãos. Ajuda-nos a continuar. E se não estamos, leva-nos a estar no centro da vontade do Senhor. Deus, ajuda-nos a focarmos com a renovação da nossa mente, através da tua palavra, para não focarmos naquilo que é errado, ou naquilo que é egoísta, ou naquilo que vai trazer prejuízo no final. Ajuda-nos, Espírito Santo, que essa palavra verdadeiramente traga um renovo, que a mente de todos nesta manhã venha a ser renovados, para que a partir de hoje, seus ouvidos sejam ungidos para ouvir somente a voz de Deus, para que a sua visão seja ungida somente para contemplar a presença gloriosa do Senhor, para que os seus lábios sejam ungidos para abrir, louvar, glorificar e adorar e agradecer. Que o Senhor unja, Senhor Deus, o nosso tato, para que nós possamos tocar em tua glória e sentir o teu poder. Então toca também nos nossos sentimentos. Deus, toca também, Senhor Deus, na nossa alma, porque tu conheces a necessidade dela. Libera uma unção de cura e restauração desta alma, trazendo paz, alegria, conforto e restauração. Senhor Deus, toca também, Senhor Deus, no nosso espírito, para que estejamos cheios da tua presença e vivenciando, Senhor, o teu agir através de toda a tua palavra. Toca também, Senhor Deus, aleluia, no nosso físico, trazendo cura e suprindo cada uma necessidade que temos materialmente falando. Mas que tudo isso seja com um único objetivo, que o Senhor seja glorificado. Ser conosco, continua conosco e nos abençoa, no nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja.